E aí, assim, vocês tiveram algumas dificuldades quando vocês começaram a viver aí, começaram em 2014, vocês têm algum relato, assim, para me contar sobre uma dificuldade muito grande, um desafio que passaram? Todo mundo passa, claro, né? Mas vocês transformaram a experiência de vocês em conteúdo criativo, em conteúdo positivo, né? Em livro, em podcast. Tem alguma dificuldade maior aí que vocês podem compartilhar com a gente aqui? Muitas, tem várias. Eu acho que uma que logo que a gente chegou, eu vim 40 dias antes da Amandinha, eu vim em setembro e a Amandinha chegou em outubro, porque a gente trouxe os nossos cachorrinhos do Brasil, né? Há 10 anos a gente não tinha tanta informação, então achar essa informação, o que precisa, o que não precisa, aí tinha que fazer a sorologia da A, B, enfim. Então eu vim um pouquinho antes, a Amandinha chegou 40 dias depois. E no Brasil a gente tinha a empresa de comunicação, né? E um dos clientes que a gente atendeu eram hospitais da área veterinária, né? E então, quando a gente veio embora, nossas cachorrinhas eram muito bem atendidas. E aí a gente chegou aqui em Portugal e no final do ano, a Amandinha chegou em outubro, e em dezembro a gente foi levar as cachorrinhas para fazer uma vacina, e fiquei. As duas passaram mal, só que uma delas passou muito, muito mal. E teve uma úlcera na córnea. Teve uma reação, que ela ficava nervosa, enfim. E o veterinário na época errou o medicamento. E por conta desse erro, ela teve uma perfuração da córnea, né? A íris saiu pelo buraquinho do olho. E eu lembro assim, fazia 2 meses que a gente tava aqui, a gente não tinha carro, né? A gente estava chegando, não sabia direito como as coisas funcionavam. E... Eu sabia quem correr. não sabia o que fazer. Quando levamos a cachorrinha de novo no veterinário, o veterinário falou: não, isso não é comigo, isso tem que ir para um especialista, para uma outra cidade. 60 quilômetros. E aí uma colega minha do mestrado nos deu uma carona na época, enfim, e foi bem complicado. Naquele momento, isso há 10 anos, a gente gastou mais de 2.000 euros, porque ela teve que fazer a cachorrinha, fazer uma cirurgia, que a gente gastou bastante dinheiro. E a gente comentava, né, que naquele momento em que o veterinário disse, não tem o que fazer, e eu tava tentando falar com essa colega, com alguém do meu mestrado para me dar uma carona, uma emergência, eu falo que se eu tivesse um botão, assim, para apertar e voltar pro Brasil, eu tinha apertado, né? Porque ali nos foi apresentado, né, o mundo real de um imigrante que não sabe como as coisas funcionam, né? Não conhece um veterinário, não tem como se deslocar, né? Enfim, não tem o que fazer. E essa sensação de impotência é aquela sensação de ser assaltado. Você fica assim, tá... E quando fica doente também, ainda, né, no início principalmente, não conhece os médicos, não sabe como funciona o sistema de saúde, como conseguir uma consulta no mesmo dia, né? Difícil. Assim, é tudo muito... Era por tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E são muitos desafios. Ouvir muitos nãos também, quando manda currículo, né? Eu cheguei a imprimir 160 currículos e enviar, né? Quando eu cheguei. E, por sorte, né? Trabalhei algumas coisas aqui em Portugal, mas por sorte encontrei o meu trabalho online, né, para estender para outros portais também, e depois para o nosso, né, eu pago pelo mundo desde 2016. São todos uns desafios muito grandes, ter muita força e união, né, entre os parceiros, né, que vão morar fora, e quem vai sozinho sofre mais ainda, quem vai dividir quarto, por exemplo, sofre mais ainda, vai dividir casa, né, na Inglaterra, né, em Dublin, por exemplo, Londres, que vai morar numa cidade muito grande, e vai ter que passar por tudo isso muitas vezes sozinho, né? Tem às vezes maturidade suficiente para entender o que está passando. Nós já éramos um pouquinho mais maiores, né? Quando nós viemos para morar, eu tinha 27, Claudinho 31, para morar no exterior. Mas tem muitos imigrantes, né, que vão para fazer um intercâmbio, por exemplo, né? Com 18, 19 anos. E lidar com tudo isso, se não é fácil, né? Mas eu acho que, sabe, Paty, eu acho que Deus vai nos preparando para o caminho também, né? Claro. Por que eu digo isso? Porque a gente passou por isso com a nossa cachorrinha, então foi uma preparação, né? Aí quando a nossa filha nasceu em 2017, a gente no hospital se olha assim, né? 2 imigrantes, que até a palavra, que a gente tá em Portugal, mas acredite, eles falam outro ainda. Acredito sim, Cláudia, acredito. E aí, aquele momento assim, que nasce, né, teu filho e tu quer contar pra todo mundo, mas tá num outro país, tá num hospital, né, é diferente. E eu acho que Deus vai nos preparando, né? Até mais recentemente, né? A gente, em 2021, perdeu uma das nossas cachorrinhas. Aí, em 2022, minha mãe faleceu. Há 2 meses, a gente perdeu a nossa segunda cachorrinha. Vão ser aprendizados, né? E preparações, né? E
E acho que a vida tem altos e baixos o tempo todo. E a vida do imigrante não é diferente. Ainda é mais desafiadora. A única coisa que é diferente a vida do imigrante, que é o que eu até falo nos episódios do nosso podcast, é que eu acho que 1 ano morando fora são 10 anos na vida de uma pessoa que tá na sua zona de conforto. A intensidade das coisas que acontecem para quem tá no exterior, eu assim, modéstia à parte, na minha medida, eu colocaria que é 10 vezes maior. Pro bem ou pro mal. Então, às vezes, tu receber um documento é 10 vezes mais alegre aqui no exterior do que tu estando na tua zona de conforto. Tu receber um não é 10 vezes mais dolorido fora da tua zona de conforto do que na tua zona de conforto. Tu perder um familiar é 10 vezes pior tu estando numa zona de desconforto, que é o morar fora, do que tu estando... É difícil para todo mundo, mas eu ainda acho que a gente que mora fora vive uma vida, uma década em 1 ano. Né? Não sem motivo que eu falo pra Mandinha, assim, eu acho que a gente completou 10 anos morando aqui e que eu acredito que se a gente não viveria o que a gente viveu 10 anos morando no exterior e 100 anos morando no Brasil. Olha só, né? A experiência adquirida e os desafios, né? Não foi fácil, as perdas, né? E tudo mais. Não, eu compreendo sim. E vocês se identificam, né, com tanta experiência, claro, com tanta vivência legal aí e também desafios. Vocês identificam diferenças culturais que vocês enfrentaram quando se mudaram, no início? Tem toda essa questão de não achar o médico, concordo, não saber como as coisas funcionam. Mas culturalmente falando, tem alguma coisa também que pegou para vocês, assim, de modo que, nossa, agora a gente vai ter que mudar a forma que a gente trata, que a gente vê, né, que a gente vive, né? Sim, eu acho que a gente no Brasil é muito espontâneo, né? Os latinos de um modo geral, né? A gente gosta de tocar, de abraçar. A gente é informal. A gente é muito informal, né? Em tudo. Então, assim, se a gente marca um jantar às 8, a gente vai chegar às 8h30. Tá tudo certo. E quem chega primeiro segura a mesa e, né, tá tudo bem. Mas aqui Assim, não, aqui ofende, né? Não chegar no horário, né? No jantar. Nós tivemos uma experiência uma vez e nós fomos num jantar e ninguém pediu. A gente chegou atrasado e ninguém, a gente tava com visita em casa. Ninguém pediu nem bebida pro garçom. Tinha uma turma de 40 pessoas sentadas esperando a gente e não tinham preciso nada. E quando nós chegamos, foi aquele impacto, né? Assim, todo mundo nos olhou, vocês estão atrasados, né? E pra gente no Brasil, seria super comum a gente começar a beber, comer, conversar. Não precisa ficar esperando todos chegarem, né? E a gente tem muito também a questão do toque, né? Assim, na Inglaterra eu senti muito isso, né? Porque tentar abraçar o dono da casa, né? O nosso landlord. E a gente só lidava mais com a esposa dele, né? E ficou estaqueado. E ele não ele foi pagado. Eu acho que nunca recebeu um abraço da Bíblia. Gente, você souber como dar um abraço. Reagir. Isso acontece muito em Portugal. Uma coisa que eu acho que também é hoje, né? Eu digo que é bom morar fora. Eu acho que quando a gente sai da ilha, a gente consegue contar os coqueiros que tem na ilha. Então a gente, 10 anos morando fora do Brasil, a gente consegue olhar para o Brasil hoje com não tanto com o fígado, né? Essa galera aí, a gente, tanto que é uma parte que a gente não aborda no nosso podcast, na nossa vida, a gente não fala de política, essas coisas, mas a gente percebe que existe ódio, amor e tal. E a gente morando fora, começa a olhar isso com distância, né? Distância mesmo, física. Aí tem um lá que, mas até tem, né? Tu não vai infartar, então assim, tu olha com mais parcimônia. E aí o que eu percebo? E hoje até a Mandinha às vezes fala, às vezes publica uma matéria e coloca no Instagram, vagas estão dar. Quando os brasileiros, né, normalmente eles comentam, link. Não existe assim, por favor, o link. Essa coisa de, esse jeito, né? Por exemplo, em Portugal você nunca desliga o telefone, nunca, tem que pedir com licença. Então assim, é uma coisa que parece bobo, mas as pessoas para desligar o telefone, elas vão te pedir com licença e vão desligar o telefone. Aí, né? Eu muito mais formal lá. Tá. E na Inglaterra também. E aí eu até desenvolvi uma teoria minha, né? Que eu acho que quando a gente morou na Inglaterra, a gente pôde perceber melhor. Eu acho que o português de Portugal, ele tá pro Brasil como o inglês da Inglaterra tá pros Estados Unidos, né? Como são muito mais pessoas falando o inglês nos Estados Unidos, ele é um inglês muito mais informal, né? Ele é um inglês muito mais do dia a dia, mais usual. Então, quando a gente chegou na Inglaterra, por exemplo, a Mandinha estudou inglês, se formou em inglês, teve dificuldade na Inglaterra. Por quê? Porque é um inglês muito mais formal. Né? Exato. É um inglês muito... que nem a gente brinca, é o português bem dizido. No telefone, né? Pra resolver burocracias no telefone e tudo. E aprender. E assim,
Nós no Brasil, nós temos muito mais, a gente ouve muito mais o inglês americano, né? Pensei, os meus livros eram todos americanos, no filmes, eu tinha as professoras, eu tive professores americanos também nas aulas de inglês, e uma professora que morou muitos anos nos Estados Unidos. Então, todas as expressões Caso referiam, né? eram americanas. E quando você chega na Inglaterra, né, Fábio, você sabe, é outro sotaque, né? Quando você vai bem. E quando você vai para Liverpool, então, é outro sotaque mesmo, né? Essa razão. O taxista do Black Cap tentando falar contigo, né? Pelo espelho, se você sem ver a boca dele, e você lá atrás, viu do rádio, tentando entender a história dos Beatles, né? Em Liverpool, aí isso é outro sotaque, então a gente vai aprendendo, né? Ih, não, isso é verdade, gente. Não é fácil, não, eu concordo. E são essas diferenças culturais na língua, né? Como vocês falaram, no toque, né? Na questão do horário, chegou atrasado, todo mundo esperando. Isso é muito diferente. Aí a gente fica. A forma de ser, né, que te coloca à prova isso, né? Você fala, pô, eu me considerava uma pessoa super educada. Eu cheguei aqui em Portugal, já, primeiro dia, já tomei bronca do tio no mercado, entendeu? E, meu Deus, o que aconteceu? Tá? Então, assim, eu acho que a gente aprende todos os dias, né? E eu agradeço, eu amo, sou apaixonado por Portugal. Principalmente porque eu acho que portugueses me ensinaram, né? Eu falo por mim, se a Mandinha, né, quiser falar por elas, me ensinaram, eu já sempre prezei pela sinceridade. Mas eu acho que aqui em Portugal isso é fundamental em qualquer relação. Eles são extremamente sinceros. Muitas vezes a sinceridade que até às vezes dói. Ou a sinceridade que dói, de tão sincero que é. É o fato de ser direto, né? E aí eu tenho um amigo meu que é português que me diz, né? O problema do Brasil é que vocês não sabem dizer não. Aí eu disse pra ele, mas por que? Por exemplo, vamos dizer, eu não gosto da Paty. A Paty me convida pra jantar na casa dela, eu falo, não, eu vou ver com a Amanda, daí depois a gente bibo e tal. O português não, o português vai dizer, não, obrigado, eu não vou. E você fica, ui. E não tem explicação, mas por quê? Porque eu não quero. Ele não vai dizer, eu não gosto de ir, mas ele vai ser educado pra dizer, não, obrigado, eu não quero. Exato. E aí, esses dias eu me peguei, recusando um convite de um amigo meu, e eu ainda falei pra minha classe, eu já me sinto mais português depois dessa recusa, que antes eu teria muito mais dificuldade, e hoje eu digo não com mais facilidade. Isso é fato. É verdade, Cláudio. E concordo, Amanda. A gente tem uma dificuldade, o brasileiro quer agradar muito, é da cultura, né? E dizer não, a gente fica rodeando para falar que não quer, dando um monte, né? É cultural isso. E aí, esse universo, né? O Portugal, enfim, os países europeus, eles são muito, né, mais diretos. Então, exatamente, não, porque eu não quero, não precisa ficar dando tanta... É verdade, isso é um dado cultural que eu escuto também das pessoas que a gente tem conversado aqui no podcast, de modo geral, né? Tem toda a razão. E aí, assim, vocês construíram relacionamentos e todo esse senso de comunidade, vivendo aí no exterior. Eu imagino, bom, vocês são 2 comunicadores, né, super, né, sociais, super abertos. E aí a construção dos relacionamentos e esse senso de comunidade, que é tão importante aqui para quem está escutando a gente, como também para os ouvintes de vocês, né, como imigrantes que estão fora, precisando dessa interação social. Eu imagino, gente, que vocês tenham construído muitos dos relacionamentos com o trabalho do Vagas, né, pelo mundo, com esse trabalho de ajuda aos migrantes, estou certa? Sim, e eu acho que uma forma de fazer amigos no exterior, né, que funcionou muito pra gente foi a questão de ter cachorros. Porque o cachorro aproxima, né? Então tem sempre uma conversa, alguém tocando, aqui em Portugal fala, posso fazer uma festinha, né? E quando nós chegamos em 2014, não haviam muitos shih tzus também, né? Os brasileiros agora estão trazendo muitos shih tzus pra cá, e bulldog franceses, e yorks, mas na época de 2014 tinham pouquíssimos shih tzus aqui, né? E as nossas cachorrinhas faziam o maior sucesso, né? Que vieram todas bonitinhas de lacinho do Brasil, do pet shop. E aqui nunca foram num banho no pet shop. A gente sempre dava banho em casa, porque no exterior as coisas são muito diferentes, né? É muito mais barato eu ir num salão, eu posso cortar o cabelo, pintar e fazer a unha por o preço de um banho em tosa, de um cachorro. Então, é muito diferente os serviços aqui no exterior. Eu acho que passear com o cachorro sempre atrai conversas. Não, aliás, na Inglaterra, inclusive, isso não é só em Portugal. E o único casal que a gente fez de amigos era um casal de espanhóis, que são de Madrid, e que a Amandinha foi falar com ela porque ela tinha uma Golden, uma labradora, e a gente tava com as nossas cachorrinhas e ficamos amigos de dormir um na casa do outro. Então, assim, o cachorro realmente é comum. E hoje em dia também filhos também. Porque aí a gente acaba ficando amigos também dos pais, dos amiguinhas da nossa filha, né? Verdade.
E isso também ajuda muito a sermos convidados para eventos, para festas de aniversário. E antes a gente se sentia muito sozinho, eu principalmente. Claudinho é mais tranquilo em relação a isso, porque ele já teve várias experiências morando em várias partes do Brasil, né, por conta da profissão do pai dele. E eu não, eu sempre morei na mesma cidade durante 27 anos. Morei na mesma casa durante 12 anos, a minha primeira infância toda, né, até os 12 anos. Então, eu sou de uma família alemã, né, de origem alemã, e a minha avó muitas vezes não colocava para fora os sentimentos, e mudar de país era uma coisa assim, totalmente fora, né? Não podia nem imaginar que isso um dia iria acontecer comigo, né? E eu tinha muito sonho, né? Desde o ensino médio, eu tinha muito sonho de morar fora, mas não era uma coisa possível, não era uma coisa viável. E quando a gente vai morar fora e consegue conquistar essa rede de relacionamentos, fazer amigos, ter uma vizinha que vai trazer para você uma broa feita quentinha na época da Páscoa, uma amiga que vai trazer uma sobremesa de Natal e fala, desce que eu tô levando pra ti uma sobremesa de Natal. Quando a gente chega em casa, aqui tem uma sacolinha de fruta no trinco da porta, que sim, eu sou... São conquistas que, assim, nossa, o coração fica muito, muito aquecido, né? Por delicista disso, a gente diz, desse combate social. E é interessante que isso, o Vagas Todo Mundo também nos dá muito, né? Que hoje a Amandinha, por exemplo, é a rainha da referência para restaurante, para tudo, até para os portugueses. Então, nossos amigos ligam e falam, mano, Claudinho, passa aí pra Amanda pra ela me indicar um negócio. Daí eu passo, Amandinha, que é forte. E me indica 3 restaurantes bons portugueses pra comer comida tradicional. Mas Digi, eu acho que isso é uma construção que leva tempo. Sabe, Paty, eu acho que isso é um assunto que é interessante a gente abordar, né? Porque a gente vê tempo hoje que as coisas passam muito rápido, a gente não tem tempo. E a gente quer conquistar grandes coisas no tempo mais curto possível, mas isso não vai acontecer, né? Você só vai, por exemplo, depois que a nossa filha nasceu, eu posso dizer por mim, assim, que aí sim eu comecei a me sentir aqui, sabe? Hoje, ela nasceu em Portugal, é portuguesa, fala português de Portugal, vai pra escola, ela gosta de azeitona, ela gosta de pão com manteiga, ela gosta de azeite, broa de milho, ela sabe. Eu acho que isso, agora com as tarefinhas na escola, a gente tá aprendendo as coisas mais ainda sobre Portugal com ela. E eu acho que esse tempo de maturação, né, que às vezes a gente não permite que aconteça, que a gente tá às vezes pulando de galho em galho, mudei de país, não tô feliz, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, pra cá. E muitas vezes a gente precisa de tempo para as raízes se fixarem, né, mesmo assim. Exato. Tem até aquela teoria do bambu, né, que dizem que um bambu para conseguir sair da terra, ele leva 5 anos, né? Então, assim, são 5 anos que tu tá olhando para um chão que não tem nada. E aí tu tá regando, e depois do 5º ano tu vai ver o primeiro broto sair da terra. E eu acho que isso eu trago muito para nossa vida. A partir do momento que a gente acalmou nosso coração, ou não, a gente veio morar fora, a gente veio para ficar, né? Estamos fazendo o nosso percurso, fizemos mestrado, fiz doutorado, lança livro, tem filho, a vida acontece aqui, a gente mora na mesma cidade desde que a gente chegou e foi acontecendo, foi para Inglaterra para ver que eu amo Portugal, né? E aí foi. E para hoje poder olhar para o nosso percurso e dizer, pô, a gente está criando raiz. Recentemente a gente encontrou com amigos do Brasil, que são amigos de longa data. E eles falaram, vocês não vão voltar pro Brasil? E, tipo, não é uma possibilidade, sabe? Não tá no radar nosso, porque a nossa vida hoje é aqui. Eu nunca voltei pro Brasil em 10 anos. Dei pra visitar. A nossa filha ainda não conhece o Brasil. A gente quer, né, fazer a viagem, mas ainda não está no como é que é? Não é prioridade. Não é prioridade, né? Mas, amorzinho, muito legal. Eu achei interessante um dado que vocês falaram. É evidente que tem um bichinho e crianças aproxima socialmente, né? As culturas ali, cada uma no seu, né, quadrado, mas o bichinho faz essa comunicação, né, indireta entre as pessoas, a criança, os filhos, a rede, né, de filhos com os pais. E é muito interessante esse dado que vocês criam a rede, como vocês criaram aí, lógico, né, Cláudio? Com o bambu isso leva tempo, isso não é do dia para noite, isso vai levar um tempo para maturar, para maturidade. Mas veja que uma sacolinha de fruta ou uma sobremesa que alguém te convida. Eu também tive essas experiências quando eu estava morando na Inglaterra por 2 anos, tal. Quando eu estava estudando também, trabalhei um pouco lá. Eles não estão abraçando a gente, eles não têm o toque, né? Aquela coisa mais corpo, né? De tocar.
mas existe a gentileza de oferecer algo, de deixar algo para você. Eu lembro que eu tinha a gentileza dos vizinhos em pegar a correspondência quando eu não estava em casa. Teve uma vez que eu comprei comida para o gatinho que eu cuidava, da pessoa da casa, né? Eu também gosto muito de bicho, tinha 2 gatos, eu cuidava deles. E a ração do gatinho chegou e era um pacote gigante, eu estava fora. O vizinho me deixou um bilhete na minha porta. Olha, Patrícia, o pacote é muito grande, eu sei que talvez fosse pesado para você. Por gentileza, pode retirar na minha casa. Vizinho britânico, era um britânico mesmo. Até mais senhor na época, né? Aí eu fui até ele, agradeci imensamente. Também tinha essas coisas, ó, tem um doce aqui para você, um pedaço de pão que a gente fez. Então você vê que o ser humano olha para o outro ser humano, existe sim, né? Uma matriz comum da gentileza, né? Da generosidade. O senso de comunidade, né? Sociabilidade, a gente pode, talvez não estar se tocando como latino-americano, né? Não tem essa coisa que a gente também tem muito aqui na América Latina, sem dúvida. Mas a coisa de dar um pedaço de alguma coisa, de ter a gentileza de guardar correspondência. Eu enxergo isso como uma forma também de acolher o outro. Pode ser tão afetuoso, mas tem algo generoso, né? Então, saber ver isso também, a gente vê como todo mundo precisa, né? De acolhimento, né? Precisa estar inserido, precisa... Eu tinha essas coisas de britânicos, aí todo mundo, nossa, mas como que você não tem experiências assim, mais de distância com eles, eu não sei o que. Eu falava, olha, eu até posso ter, mas eu tive muita experiência de gentilezas, né? Nesse nível, de alguém que guardou para mim um negócio, fez uma comida, quis que eu provasse, né? Então, eu também acho bacana isso, é uma outra forma de socializar, no fundo a gente acaba fazendo os relacionamentos, né, gente? Tava construindo, né? E são muito educados, né? Nós filhos almoçávamos, às vezes, na casa da orientadora do Claudinho, na Inglaterra. Foi na região centro, na Inglaterra, né? Em Nottingham. E o esposo dela era britânico, né? Então, a pergunta que eles faziam antes do almoço, antes do convite: alguém tem alguma intolerância alimentar, alguma alergia? Aí tem um presente para nossa filha. E sei, olha, é assim, uma educação, a cordialidade. E me admira isso também, gente. Eles são mais fechados na cultura deles, no sentido de olho no olho, mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado de estar recebendo e acolhendo, né? Com certeza, mas só pra dizer isso, pra que não fique má impressão, que eu falei que eu fui morar na Inglaterra pra entender que eu ando no Portugal, eu acho que cabe uma explicação boa aqui, porque eu sempre disse, né, eu sou do Sul, gosto de frio, me dei bem frio, né, eu morei na Serra há muitos anos, criei na Serra, mas eu confesso que quando a gente foi morar na Inglaterra, o clima me perdeu. E talvez porque a gente tinha um bebê, talvez porque a gente tava com 2 cachorros, talvez porque o momento pedia que o lugar tivesse uma estrutura, entre aspas, na nossa vida, né, melhor. Porque eu acho que existe, isso é outra coisa interessante, rapaz, na questão do tempo, eu acho que, claro, existem fases da nossa vida, né, eu me imagino que se eu tivesse ido fazer um intercâmbio com 17, 18 anos, né, eu fui pro Carnaval de Salvador e dormi 10 dias no chão, um lençol, então assim, com 20 anos de idade, coisa que hoje se eu dormir no chão, cadeira de roda, né? Não levanto mais. Não se anda, né, Cláudio? Tô morto. Então, eu acho que cada idade, né, vai ter uma experiência. E eu acho que nem naquele momento que a gente morou na Inglaterra, e claro, Portugal, querendo ou não, né, tem dias mais firmes, então assim, o sol brilha o dia inteiro, né, se chove o dia inteiro, né, e com o bebê tendo que estender roupa, né. Eu lembro que a gente passou os 3 meses na Inglaterra, só de março a setembro, e na casa, né, a gente pegou 3 dias de muito calor. E eu pensei que eu ia morrer de calor, de verdade. Porque as casas são preparadas pro frio. E eu pô, esquenta. Janela do... Falei, pô, ok. Eu lembro de botar uma banheirinha dentro do pote do chuveiro pra molhar a nossa vida. Deu 34 graus, né, na nossa cidade. E a janela não abria, eu pensei, pô, eu vou morrer. Né, porque é preparado pro frio, mas não é pro calor. Enfim, eu acho que essa... E nós tínhamos muito medo da alimentação também, né? Da Inglaterra, quando nós saímos de Portugal, como uns peixes aqui. Salada. Salada, legume, frescas. Quando nós fomos pra Inglaterra, a gente focou muito. Mas chegando lá, nós... Cupi. É um país... Aliás, a gente teve a possibilidade de viajar por todos os países do Reino Unido já. E... é uma experiência única, eu acho que todo mundo pode fazer isso. E uma das vantagens da Inglaterra é não ter pedágios, né, na maioria das estradas, bem diferente de Portugal, que é bem caro. Daí do norte ao sul é caríssimo, né? Em torno de 100 euros, passa de 100 euros e volta, é bem caro.
Na Inglaterra a gente não pagava os pedágios, né? Não tinha, né? Nessa área que nós andamos. E a gente conseguiu ir pra Escócia, conseguiu ir pro país de Gales. Aí quando do norte nós já tínhamos ido. E foi uma experiência incrível, conhecer o interior A gente, como foi de carro para levar nossas cachorrinhas, a gente ficou de carro lá, então a gente andou 6.000 quilômetros. Uau, que legal. E dirigindo do lado errado pra eles, né? A gente tinha uma vizinha que dizia, meu Deus, como é que você consegue dirigir esse carro com o volante do outro lado? E dizer, vocês que dirigem do outro lado. E deu tudo certo. E pra quem tá nos assistindo, né, olha, eu quero deixar algumas dicas de cidade que tá conhecendo a Inglaterra, que a gente se apaixonou. York é uma cidade maravilhosa. Que legal. Buxton Spa, que é uma cidade spa, né, na Inglaterra, linda demais. Bakewell, né, no Peak District. O Peak District inteiro. E Durham também. Durham. Aí, né, também. Muitas cidades lindas do Peak District, são cidades, assim, muito históricas. Aí só tem um pub, as ovelhinhas, já uma igreja, o cemitério, as carengutas, Filme. e castelos, né, muitos castelos ali. Que legal, gente. Como é bom escutar histórias boas assim, né? E ver como é possível a gente ser feliz e fazer escolhas boas, né? E estar nesse caminho positivo aí. E quais conselhos, assim, vocês dariam um conselho prático para superar os obstáculos de quem está querendo se estabelecer num novo país, né? Estou falando com 2 profissionais aí, né? Que viveram muito, que transformaram esse conteúdo de viver fora de maneira positiva, super legal, né? Num site, escrever um livro. Qual seria, Amanda e Cláudio, algum conselho prático, 2, 3 que vocês, ou pode ser até um mesmo, claro, para superar os obstáculos e se estabelecer em um novo país de uma maneira mais fluida, mais positiva? Lógico que fácil não é, mas qual o conselho de vocês aí para ajudar o pessoal que está querendo tomar essa decisão e não ter medo e não se arrepender e seguir à frente, né? Conhecendo a minha esposa, estamos juntos há... Ele já sabe o que eu vou dizer. Eu sei o que ela vai dizer, mas então eu vou pedir pra licença, porque eu não vou falar o que eu ia dizer. Eu acho que uma dica que eu daria, essencial, assim, Paty, é pra você que já mora no interior há pouco tempo e tá passando por esse momento, ou tá pensando em morar no interior, nunca esquecer do teu propósito e por que tu partiu. E por que eu digo isso? Porque quando o nosso propósito não é forte o suficiente, a gente vai tomar umas porradas que vai dar vontade de desistir. E acredite, você vai tomar porrada e vai dar vontade de desistir. Vou dar um exemplo bobinho. Vou fazer meu documento e vai levar 2 anos pra vir. Não depende de ti e o que vai fazer da tua vida. Então eu acho que assim, mantenha-se firme no propósito. A gente já teve a possibilidade de cruzar com muitas pessoas morando fora, aqui no exterior. E já erramos, claro, no sentido de, acho que a parte não vai aguentar. E tá aqui até hoje. Como eu disse, esse aqui nunca mais volta e voltou em 6 meses. E aí, quando a gente podia conversar com essas pessoas, eu entendia que o propósito era muito fraco, né? Então, assim, conheci recentemente uma pessoa que tá morando aqui em Portugal e saiu do Brasil, por exemplo, por causa da violência. Ele me disse, eu viro morador de rua aqui, mas não volto pro Brasil. Ela tomou um tiro no Brasil. Então, assim, ele tem um propósito mais do que suficiente para não ficar no Brasil. Ele viu a morte de perto. Então, com esse outro, até algum tempo que ele tomou uma facada também. Numa briga. Então, assim, não tô dizendo que o teu propósito tem que ser esse. Não é o nosso caso. Por exemplo, eu não tomei tiro nem facada. Saí do Brasil, por quê? O contexto me incomodava. O contexto em que eu podia me incomodava. Não tava... É aquela história, né? É mais fácil mudar de árvore ou mudar árvore de lugar. Eu prefiro mudar de árvore. Então eu vi que era uma luta inglória, que tava me fazendo mal, que me mandou pro hospital. Lutar contra tudo e contra todos e querer um mundo melhor num contexto em que eu não conseguia. Eu não tinha essa capacidade. E aí um dia conversando com a Amandinha, ela falou, você vai infartar por causa desse negócio. Então assim, pensa em ti e para de sofrer. Enfim, então eu recordo nas dificuldades, eu lembro sempre do que me fez partir. E aí eu penso, bom, eu saí por causa disso, e eu vou aguentar aqui o tranco, porque eu sei que vai passar. E aquilo, não é mal que dure pra sempre, né? Então, a gente até fala no podcast. Se você tá muito alegre, aproveite, que vai passar. E se você tá muito triste, entre aspas, aproveite, porque também vai passar. Você não vai ficar triste o tempo inteiro, você não vai ficar alegre o tempo inteiro. Então, o meu conselho é, tenha certeza do seu propósito. Isso vai fazer toda a diferença nos momentos de dificuldade no exterior. Verdade. E o meu conselho é, conheça seus vizinhos, faça amizade com seus vizinhos, porque muitas vezes eles vão te salvar.
E é verdade, eles vão te salvar. Bom. Numa emergência, quando você fica trancado pra fora, quando você precisa chamar uma ambulância, qualquer coisa que você precise, você tem que conhecer os seus vizinhos. Todos, do andar, todos, principalmente do teu andar, né? Ou da casa do lado, né? Se for uma casa. E outra dica é, vá toda semana no mesmo local. Por exemplo, na mesma padaria, todo sábado. Logo no início que você chega, pergunte o nome do dono ou do atendente, converse com a pessoa, para a pessoa também perguntar o teu nome e você, sempre que você for lá, você vai se sentir em casa, porque você já conhece o local, a pessoa já te conhece, né? Isso ajuda muito na adaptação. E sair de casa, né? Fazer amigos, ter uma atividade extra, né? Por exemplo, uma aula de inglês, uma aula de pilates, de yoga, um grupo que você possa jogar um vôlei, um paddle, jogar tênis, qualquer coisa que você possa se socializar e sair de casa, ter um compromisso para sair de casa. Porque hoje em dia muitas pessoas trabalham home office e acabam perdendo essa cordão social, né? E a gente precisa fazer amigos do exterior, senão a gente se sente muito sozinho. E uma última, pra mim, última, mas não menos importante, aliás, que eu acho que deveria até estar antes do propósito, é planejamento, sabe, Paty? A gente sempre fala disso no podcast, né? Leve a sério o planejamento para morar no exterior. A gente viu muita gente que veio na louca, eu vou e depois eu vejo o que eu faço. Eu dou até um exemplo, né? Veio com a corda muito esticada. E quando tu vem com a corda muito esticada de dinheiro, de não ter para onde ir, tu acaba aceitando qualquer coisa. E eu acho que a gente naturalmente já tá numa situação de vulnerabilidade quando a gente sai do nosso país, né? Eu até brinco no nosso podcast, eu falei isso, né? Que a gente é tão vulnerável no exterior sendo imigrante que a gente não é convidado nem pra guerra. Se tiver guerra, a gente não é daqui, então a gente não é chamado, né? Só chama o serviço boa. Mas o que eu quero dizer com isso é que é importante ter um planejamento financeiro muito bem estruturado. Principalmente se você vem com dependentes, né? Com um velhinho, com um pai, velhinho, uma avó, ou com uma criança, com uma esposa. E sozinho o caminho é diferente, a gente come macarrão com atum e se vira, mas quando a gente tem alguém dependendo da gente, essa corda muito esticada vai fazer com que, infelizmente, né? Por conta disso, a gente tome decisões que podem nos prejudicar. Mas quais decisões? Você topar um trabalho que você não tem registro, você acaba sendo explorado, você acaba tendo que aceitar condições ruins porque você está precisando. É aquela história, eu fiz porque eu estou precisando, né? Então, faça um planejamento, invista, não é brincadeira, né? A gente tem muita responsabilidade no conteúdo que a gente gera, porque a gente está falando com pessoas, com vida, com família, que tem sonho, né? Que tem vontade de morar no exterior. A gente sabe que é um tempo mais sensível e na enchente, todo jacaré é tronco, né? O cara tá numa situação de desespero, quer se agarrar em qualquer coisa. Não. Faça um planejamento. Se você tá pensando em morar fora e tá aí passando um momento difícil, se organiza, não vá morar fora de qualquer jeito, porque aqui fora não é brincadeira, as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Vem um documento, vai demorar para vir, tu não decide tudo, aliás, tu não decide nada, o que existe, a Amanda é prova disso, tem processos que duram mais de ano que não. Então assim, imagina, você vê com o dinheiro contado, não, amanhã eu arrumo emprego, não arruma. Então assim, planejamento, pra mim, né, eu elencaria assim, planejamento e o propósito, as duas coisas mais importantes antes de morar fora. E se você veio morar fora de qualquer jeito, tenta se organizar agora para não ficar com a corda tão esticada, para não ter que tomar decisões que te prejudicam. Maravilha, gente. Conselhos preciosíssimos aí, né? Sem dúvida, fundamentais. E por fim, vocês gostariam de deixar uma mensagem para todos os latino-americanos que estão nos escutando? Eu gostaria. Então pode ir lá, Claudio. Vai lá, Amandinha, eu já falei. Amanda, pode começar. Eu acho que meu conselho é não desistam, né? Enfim, o propósito, terem uma meta, né? Um sonho, saber para onde estão indo, né? A direção, né? Porque quando a gente caminha assim sem direção, a gente pode aceitar qualquer coisa, né? Ter um propósito e saber a direção que a gente quer tomar, quais são os nossos planos para 5, 10, 20 anos. Por mais que tenham desafios aí no caminho, não desista, né? Acredite no seu potencial, acredite em você, né? E não desista antes de tentar. Às vezes a gente só precisa de descanso, a gente às vezes está cansado, né? A gente só precisa às vezes de um descanso, recalcular a rota, para depois pensar novamente o que fazer. Então, não desista. E às vezes aquela primeira cidade que a gente escolheu para morar, aquele primeiro país,
não combinou com a gente, não é o ideal, não é o que a gente gostaria, não combinou com o nosso propósito, com o nosso estilo. Então você pode tentar de novo, né? Não desista de tentar, porque sempre vai ter um lugar que combine mais com você. Então, acredite em você e não desista. Eu queria, assim, deixar uma mensagem que, primeiro, eu acho que é importante a gente agradecer, sabe? Porque a gente, que nem eu falei antes no começo, né? A gente vem de um contexto social bastante complicado, né? Na América Latina como um todo. Então, eu acho que quando a Mandinha fala, as pessoas dizem, eu queria ter ido morar fora antes, né? E eu digo, eu não queria. Porque eu acho que se eu tivesse ido morar fora antes, como eu não teria tido a experiência que eu tive para fazer eu tomar a decisão de morar fora, eu ia ficar aqui pensando, mas e se eu tivesse tido a minha empresa no Brasil? E se eu tivesse tentado? Então eu fiz essas coisas. E eu vi que não é por aí. Eu acho que a nossa experiência, né, a gente aprende, a experiência nunca entra pelos ouvidos, a gente tem que viver aquilo, sentir aquilo. E eu acredito, né, que a gente tem que também agradecer, sabe? Agradecer de onde a gente veio, né, entender o nosso percurso. Não é fácil, né? Não comparar com os percursos outro. Só quem calça o nosso sapato sabe o caminho que a gente fez, né? Então, hoje a gente falou disso no podcast. É muito fácil a gente julgar os outros, né? A gente quer que o mundo tenha toda a piedade da gente, mas a gente não tem piedade de ninguém, né? A gente quer que as pessoas nos entendam, mas a gente não quer entender ninguém. Eu acho que a gente, como latino-americano, a gente teve uma boa escola, né? E a gente aprendeu a se virar numa garrafa, a gente aprendeu a dar os nossos pulos, porque a gente era obrigado, nosso contexto exigia isso. Então, eu acho que até nisso a gente tem que agradecer. Quando a gente conquista as coisas aqui no exterior, não é fácil, né? A gente fala muito de sentimento. Não tô falando de grama, né? Tô falando de sentimento. Quando a gente conquista a nossa paz, né? Fala, eu fiz a escolha certa. Esse é o meu caminho. E tem uma música que a gente fala sempre, né? Do Victor Clay, que é um cantor do Sul, que é aquele do sol, vê se não esquece, mas tem uma música dele que diz, vai na fé. E diz assim, uma parte diz assim, aprende a andar sozinho, né? Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho, que o tempo dá o seu valor. E eu acho que é isso, a gente que vai morar fora, a gente tem que aprender a andar sozinho, né? Tem que ir na fé e entender que o tempo vai dar o valor. Eu acho que eu diria isso. Então, pra mim era isso, também agradecer de onde a gente veio e um caminho que a gente está tomando, sabendo que a gente está sempre plantando, né? E que a gente vai colher, depende do que a gente está plantando. Maravilha, gente. E agora é a parte muito boa também. Eu quero saber, por favor, divulguem aí, então, bonitinho, para todos que estão nos ouvindo. O endereço do site, Vagas pelo Mundo, o Instagram e o nome do seu livro, Cláudio. Onde o pessoal pode comprar, por exemplo, o livro está hospedado nas plataformas Amazon e outras livrarias digitais, está em livrarias físicas aqui no Brasil e em Portugal. E aí os endereços do Vagas também, né? Instagram e site. Vamos lá, para quem quiser contatar vocês aí, tenho certeza que muita gente vai entrar em contato. Então vamos lá, agora é a hora dos endereços. O nosso site é vagaspelomundo.com.br, né? Nosso Instagram é @vagaspelomundo, canal no YouTube @vagaspelomundo, todas as redes sociais de Vagas pelo Mundo. LinkedIn, TikTok, Twitter, que é o X, tem Facebook, tem Telegram. Todas as redes sociais, exato. E o livro do Claudinho é o livro Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Ele está disponível em e-book e livro físico. Nós enviamos o livro autografado para todos os países do mundo. E também está disponível em vários sites, né? Como FENAC, aqui em Portugal, na Woke. Em Livraria Martins, como Paulista, e também dá para encomendar, por exemplo, você vai ali no site da Martins Conde Paulista e pede o livro e eles, se não tiver lá disponível no Brasil, eles se encomendam de Portugal, né? E aí você recebe na sua casa. E também, às vezes, eles têm estoque, então é legal. E também tem a versão eletrônica do livro, né? Para Kindle. Quem quiser ler no tablet ou no Kindle também tem essa possibilidade. No Hotmart, né? No Hotmart também. E eu também faço currículos internacionais, né? Já que eles tinham horário exterior. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @vagaspelomundo. Eu só queria um último recadinho que eu queria dizer. Cláudio, Não, acho é teu. obrigado. É que o nosso conteúdo é 100% gratuito, né? A gente não cobra nada de ninguém. E às vezes as pessoas, como é que eu ajudo vocês e tal. Então, assim, compra meu livro, se quiser ajudar, né? Pode ser a versão eletrônica ou impressa. Se for impressa, a gente manda para qualquer lugar do mundo, vai autografado com uma dedicatória. Pode fazer o currículo com a Nandinha. E a gente, recentemente, há 3 semanas,
a gente criou uma área de membros no nosso canal do YouTube e deu um valor simbólico de R$ 6,99 por mês para quem quiser se tornar membro e apoiar o nosso trabalho, que é totalmente independente. E aqui em Portugal e na Europa fica R$ 3,99 por mês. A gente faz um podcast extra por semana para os nossos membros e também publicações de vídeos exclusivos. E o meu livro, eu estou fazendo a versão em áudio, né, o audiobook, com a minha voz, enfim, estou lendo o livro e divulgando, né, publicando somente para os membros do nosso canal no YouTube. Mas é isso, reforçando que o nosso conteúdo é 100% gratuito. É só acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, porque nele nós botamos notícias que podem mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida e vão mudar para melhor, Cláudio, porque eu acompanhei, viu? Eu acompanhei. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer hoje aqui a presença, então, do Cláudio e da Amanda. Pessoal, sigam Vagas pelo Mundo, adquiram o livro, né? Conteúdo de alto nível, conteúdo gratuito. Então, vale a pena mesmo a comunidade latino-americana estar informada, conectada. Temos a nossa plataforma, a Somos, né? Que vocês podem também se registrar. Todo mundo que está ouvindo é o www.somoslatinos.co. Né? Também estamos nas redes sociais aí, Facebook, @somos, Instagram, @somos.latinxs, né? Latinx. O YouTube também, @somoslatinos2024. Dentro da plataforma que eu falei agora, tem um blog também com informações. Temos um blog. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso podcast, é o Somos Podcast, blá blá Latinos, que está no YouTube, o Apple Podcast também hospeda e o Spotify. E é isso, e aí também sigam também o Vagas pelo Mundo, né? Então, para que todos ficamos, né? Sejamos conectados. Então, muito obrigada a todos aí por sintonizarem, fazerem parte hoje do nosso podcast, Blá Blá Latinos, e nos vemos até breve. Muito obrigado, Amanda e Cláudio, foi um prazer imenso escutar vocês e compartilhar experiências incríveis. Eu fiquei muito feliz, viu? Muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Paty. Sucesso no teu percurso. Conta sempre com a gente. Um beijo grande.